sua Bíblia. Levante bem alta a sua Bíblia. Que privilégio temos de ter a palavra do Pai. Vamos dizer juntos: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. No nome de Jesus. Amém. Pai, que os teus anjos, todos os seres celestiais, possam também dizer amém. Porque o teu povo se reúne para ouvir a tua palavra, para comer da tua palavra. Conceda, Pai, ao pregador que vai servir este alimento que é a tua palavra aos teus filhos, a graça, a sabedoria, mas sobretudo a unção, Senhor. Ó Deus, para que sejamos edificados, consolados, exortados pela tua palavra, para que possamos realmente viver, ó Pai, tudo aquilo que o Senhor sonhou para os teus filhos, e possamos caminhar, ó Pai, de glória em glória e de vitória em vitória, honrando o teu nome. Que a tua bendita palavra traga salvação, reconciliações, esperanças aos corações, no nome de Jesus. Amém. Vamos assentar, queridos. Se você observar, sempre que você compra uma Bíblia, e seria tão bom se você pudesse ter a Bíblia igual a do pastor, e ela sempre vem com uma fitinha, vem assim com uma fitinha para você marcar, uma fitinha vermelha e normalmente uma outra amarela. Mas existe todo um simbolismo também nessa fita vermelha, porque a fita vermelha nos fala de algo que começa no livro de Gênesis e vai até o livro do Apocalipse. Essa fita vermelha não faz parte da Bíblia. É apenas como que uma lembrança e ao mesmo tempo algo para nós lembrarmos. Existe uma fita vermelha que passa desde o jardim do Éden até chegar na glória no amarelo. Ela nos fala do sangue de Jesus. Em todo o Velho Testamento, todo ele, nós encontramos essas promessas. A Bíblia diz que na mente de Deus, no plano de Deus, Jesus Cristo foi crucificado antes da fundação do mundo. Antes que o mundo existisse, porque para Deus não existe tempo, para Deus não existe nem futuro, nem passado. Para Ele é um presente contínuo. Ou seja, no tempo, Deus não vive dentro dessa questão do tempo como nós o temos. O tempo para Ele não existe. Deus é Deus. Por isso que a Bíblia diz que antes que o mundo existisse, antes que uma estrela fosse criada, antes que qualquer coisa surgisse, na mente de Deus, no plano primeiro de Deus, a palavra diz que Jesus, o Cordeiro, teria sido já imolado antes da criação do mundo. No tempo, nós viemos a existir. Ou seja, eu nasci em 1948, 24 de novembro de 48. Mas na mente de Deus eu já existia. Ou seja, Deus sempre soube a meu respeito. Ele sempre soube que um dia eu estaria aqui exatamente nesse horário. Não é uma surpresa para Ele. O que eu quero dizer é que quando você toma a palavra dEle, você encontra
essa realidade dessa fita, de Gênesis até o Apocalipse, o sangue de Jesus Cristo. Houve um instante, quando o povo de Israel tinha saído do Egito. E quando o povo saiu do Egito, o sinal, a última praga que viria, foi exatamente qual? A morte de todos os primogênitos. Mas a única maneira de escaparem da morte seria tomando um cordeiro, matando aquele cordeiro, tomando o sangue do cordeiro e aspergindo sangue nos umbrais da porta. Se você faz assim e desce, e faz assim, você forma o símbolo da cruz. Vocês todos conhecem sobre a Páscoa, quando naquela noite tão terrível, as casas que tinham a marca do sangue, o anjo da morte passou e não tocou, mas aonde não tinha, a desgraça, a morte chegou. Nós vamos caminhando, e o primeiro obstáculo que o povo de Israel experimentou na entrada da terra para possuí-la foi exatamente na cidade de Jericó. Na cidade de Jericó. Só que a cidade era para ter sido conquistada há muito tempo antes, mas por causa da incredulidade, da murmuração, 1000 situações aconteceram, e aquela geração que havia saído do Egito, aquela geração que cultivou a incredulidade, maculou tanto o coração de Deus, exatamente através de murmurações, de pecados os mais terríveis, aquela geração ficou sepultada no deserto. Somente aqueles que haviam saído do Egito com mais de 20 anos de idade, entraram na terra. E tão interessante, durante esses 40 anos, as pessoas não tiveram uma enfermidade sequer. Deus as preservou. A roupa que eles saíram, essa roupa não apodreceu, nem as sandálias se desfizeram. De uma maneira assim milagrosa, Deus sustentou o povo, mandava diariamente um maná, havia abundância. Mas agora o povo iria entrar para possuir a terra. A primeira cidade a ser conquistada era uma fortaleza, chamava-se Jericó. Era a entrada, o rio Jordão, eles iriam atravessar o rio, e do outro lado, aquela fortaleza, aquela cidade enorme, monumental, sua muralha enorme, larga. As pessoas até construíam suas casas em cima das muralhas também. Você conhece a história. Antes, os espias foram enviados e viram apenas uma mulher, entraram na casa daquela mulher. Não era uma mulher assim tão santa, era uma prostituta. E eles falaram que iriam destruir Jericó. Mas aquela mulher os abrigou, cuidou. E os enviados de Josué disseram: olha, a cidade vai ser destruída, mas se você fizer algo, sua casa está aqui no alto da muralha, se você deixar uma fita vermelha da sua janela na muralha, todas as pessoas que estiverem dentro da sua casa, nós não vamos tocar nelas. Toda a cidade vai ser destruída. Mas se você fizer isso, colocar uma fita vermelha, escarlate, na janela, nada vai acontecer. Mas não saia para fora. Vocês não podem sair. Nós vamos destruir a cidade. E eles estavam falando que iam destruir a cidade, mas eles não tinham bombas, eles não tinham armamentos para destruir. Eles tinham caminhado apenas como destruir uma cidade. Mas eles confiaram na promessa do Senhor. E houve um momento quando eles se aproximaram de Jericó, rodearam a cidade. Cada dia o povo de Israel dava uma volta, em silêncio. Ninguém falava nada. Mas aconteceu que no 7º dia, quando depois de darem tantas voltas, Deus mandou que eles gritassem.
E quando eles gritaram, quando as trombetas tocaram, o chofar tocou bem alto, diz a Escritura, que as muralhas se desfizeram. Imagine, foram caindo para dentro, soterrando as casas que estavam do lado de dentro. Foi um massacre, ou seja, todos morreram, e um único pedaço da muralha ficou em pé. Só um, esse que tinha a fita vermelha. Esse está escrito no livro de Josué. Essa fita vermelha simboliza exatamente aquilo que veio acontecer algumas centenas, milhares de anos depois, quando Jesus derrama o seu sangue ali na cruz. E você, se espremer a Bíblia, você vai ver tanto que Jesus fala a respeito do seu sangue. Nós falamos e cantamos: o sangue de Jesus tem poder, mas muitas vezes nós não conseguimos aquilatar de uma forma tão profunda todo o poder, todo o significado dessa realidade do sangue de Jesus. E o sangue do Senhor, a Bíblia nos mostra que ele foi derramado em 5 ocasiões. 1, 2, 3, 4 e 5. 5 vezes na Bíblia nós vemos Jesus derramando o seu sangue. E que vezes foram estas? Abra comigo em João capítulo 6. João capítulo 6, do verso 53 até o 58, nós lemos assim. João capítulo 6, versos 53 ao 58. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu. Em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Jesus começa a falar com seus discípulos de uma necessidade, mas ao mesmo tempo de uma escolha. Quando ele diz assim, olha o verso de número 53. Em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Ele não estava falando em algo literal, que eu mordi assim, não era isso. Era de você se apropriar daquilo que ele iria realizar ali na cruz, de você tomar posse daquilo que ele fez, daquilo que ele prometeu. Deixe eu trazer esse fundamento para você. Atos capítulo 20, o versículo de número 28. Atos 20, verso 28. A base para a igreja tem que existir essa compreensão que eu e você, nós fomos comprados. Se nós fomos comprados, nós temos um dono. E a compreensão que o nosso coração precisa possuir é exatamente esta. O Senhor está falando para mim, para a igreja, dizendo assim, Saldanha: aqui atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os constituiu, bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Ou seja, quando você se vê comprado, o valor de alguma coisa é medido pelo preço que é pago. Eu valho o preço que ele pagou por mim. Uma das coisas mais terríveis é exatamente a compreensão que Satanás quer esmagar você. Faça assim com o seu pé. Isso. Falando, você não
tem valor. Quando você vê toda a cena do Calvário, quando você percebe exatamente esta fita passando de Gênesis até o Apocalipse, afirmando exatamente que você foi comprado pelo sangue dele, quando você o vê ali na cruz, à medida que você vai lendo, se seu coração não fica compungido, se não existe aqueles momentos que seu coração chora, você perde exatamente essa compreensão. Não há um momento que eu leio Isaías 53, que meu coração não vai ficando pequenininho, porque eu não consigo ler Isaías 53, Jesus Cristo sabendo de tudo aquilo que ele iria passar, ele diz: Pai, eu estou aqui. Ele, que sendo Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou, se entregou, veio. Nós o amamos, porque ele nos amou primeiro. Olha como está escrito em Romanos capítulo 3, versos 24 e 25. Romanos capítulo 3, 24 e 25 diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. A quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça. Vire na página, no capítulo 5, Romanos 5, versículo 9. Versículo 9 do capítulo 5 de Romanos diz: logo, muito mais agora, vamos falar? Agora, fale comigo, agora. Não seria mais uma promessa. Todo o Velho Testamento apontava para uma promessa. Ou seja, quando no Velho Testamento você vê bodes, touros, passarinhos, cordeiros sendo imolados, e mesmo aquele animal que foi morto no jardim do Éden, para que a pele fosse tirada, para cobrir a nudez do homem, quando Deus via aquele sangue sendo derramado, um sangue de bode, um sangue de ovelha, um sangue de um pássaro, ele não estava vendo aquele sangue, mas ele estava vendo o sangue do seu próprio filho, que seria derramado por nós ali na cruz. Porque para ele não existe o tempo. No Velho Testamento todo o simbolismo, ao ponto da palavra dizer que todos, para comparecer diante do Senhor, a única maneira que tinha, o único caminho que Deus havia estabelecido, seria o caminho pelo sangue. Mas se a pessoa derramasse o seu próprio sangue, ela morria. Então ela trazia um substituto, e aquele substituto, uma ovelha, um cordeiro, um bode, um boi, o sangue era derramado. Mas naquele instante, Deus não via simplesmente aquele sangue daquela ovelha. Ele via o quê? O sangue do seu próprio filho. Como que as pessoas no Velho Testamento eram salvas? Por Jesus. Não existe outra maneira das pessoas serem salvas, a não ser pelo sangue do Senhor, a não ser Jesus é o único Salvador. Então no Velho Testamento eram figuras até a vinda do Senhor, e a partir daí, tudo diferente. Abra comigo em 1 Coríntios capítulo 10, o versículo 16. 1 Coríntios capítulo 10, o verso 16 diz assim: porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? No próximo domingo, nesta reunião das 18, nós estaremos celebrando a ceia do Senhor. É tão diferente quando você vem, meu irmão, sabendo que você vai participar da mesa. Não deve ser uma coisa assim de surpresa, mas quando você entende isto, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo. O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo. Olha no capítulo 11, o verso 25. 1 Coríntios 11, 25.
Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Em Hebreus, capítulo 10. Hebreus é um livro, uma carta, que você deve ler junto com Levítico. A maneira de você compreender Hebreus é exatamente lendo junto com o livro de Levíticos. Todo o livro de Levítico você vai encontrá-lo literalmente em Hebreus. Hebreus é exatamente a explicação detalhada de todo o livro de Levítico. Mas aqui está escrito em Hebreus 10, 19 até o versículo 20. Os 2 versos diz: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, a sua carne. A maneira pela qual as pessoas iam até Deus no Velho Testamento era sempre trazendo um substituto. Traziam uma ovelha, o sangue era derramado. Uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no templo, e antes do templo era o tabernáculo. O tabernáculo tinha um lugar chamado um pátio, tinha um lugar chamado santo, e tinha um lugar chamado Santo dos Santos. Havia um véu, que era exatamente uma cortina muito grossa, que separava o lugar santo do lugar chamado Santo dos Santos, onde estava a Arca da Aliança. Dentro da arca tinha todos aqueles símbolos da majestade, da glória de Deus, uma vez por ano. E o sacerdote, o sumo sacerdote, quando entrava, ele entrava de uma certa maneira. Eles amarravam uma corda em uma das suas pernas, e ele entrava. Por quê? A presença de Deus, a glória do Senhor de um modo tão intenso, se ele não estivesse preparado, ele morria. Por isso que tinha essa corda, ninguém podia entrar, porque se ele morresse, ele era puxado pela corda. Se ele demorasse a entrar, a sair, ele era puxado, e era puxado apenas o quê? Um cadáver. Por isso que você vê o pai de João Batista, tão interessante todas essas expressões assim. Mas agora, ele falando para a igreja, para esse momento, a palavra diz: tendo, pois, irmãos, intrepidez. Sabe, para nós entrarmos na presença de Deus, nós vivemos na presença dEle. A compreensão que temos, que não é um entrar e um sair da presença dEle, mas existem aqueles momentos quando você entra, exatamente tendo autoridade para poder estar na presença dEle, e essa autoridade não é fruto da sua religião, não é fruto dos seus méritos, não é fruto da sua conquista. O que nos dá a garantia e o poder, a graça, a autoridade para estar na presença do Senhor, é exatamente isso. Tendo, pois, irmãos, intrepidez. Vamos falar? Intrepidez. Outra vez? Intrepidez. Mas vamos falar mesmo? Intrepidez. Outra vez? Intrepidez. Outra vez? Intrepidez. Se você fosse chamado para ir no Palácio da Alvorada, para falar com a nossa presidente, muitas borboletas iam ficar voando dentro da sua barriga, não era assim? Ah, será que eu vou? Alguns iam ficar até com dor de barriga, a perna ia tremer. Agora, imagine o Senhor Deus, você entrar por esse caminho, por aquilo que Jesus nos deu. É por isso, filho, que a sua oração é ouvida pela autoridade que Jesus Cristo te outorgou. Quando você crê, algumas pessoas dizem assim: a oração do outro é mais poderosa. Não, filha, a sua oração o Senhor ouve, não é por causa da sua santidade, Ele te ouve por causa do sangue do Senhor em sua vida. Tendo intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne.
quando Jesus Cristo morre, quando ele diz está consumado, o véu do templo se rasga, de alto a baixo. Não foi alguns imaginam que o véu era como se fosse um filózinho, não. Aquilo era tecido, entretecido e era grosso. Foi rasgado, nos mostrando que hoje, qualquer pessoa, quando você diz Senhor Jesus, quando você proclama o nome dEle, é por isso que é o poder, a autoridade. Você pode entrar na presença do Senhor, viver em comunhão com Ele, tendo relacionamento com Ele, a intimidade com Ele. É isto que conta a nossa fé. A fé cristã não é aquilo que muitas vezes as pessoas imaginam, só uma questão de ganhar carro, caminhão, apartamento. Deus tem carro, caminhão para dar à vontade, querido, mas o que conta é exatamente o seu relacionamento com Ele. São essas verdades da palavra do Senhor que enchem o nosso coração. Olhe no capítulo 12 de Hebreus, Hebreus 12, o verso de número 24. E a Jesus, mediador da nova aliança, e do sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. A Jesus, o mediador da nova aliança, e do sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Ou seja, aquele sacrifício de Abel, lá ainda, logo depois que Caim saiu do jardim do Éden, foi expulso, Adão saiu, Eva saiu, eles tiveram um filho, Abel e Caim. Deus se agradou da oferta de Abel e não se agradou da oferta de Caim. Qual foi a diferença? Caim trouxe do fruto da terra para Deus. Pode ter trazido abobrinha, chuchu, mandioca, frutos. Mas Deus, o caminho não seria fruto da terra. Por que o Senhor se agradou do fruto de Abel? Porque Ele trouxe animais, Ele trouxe o sangue. Até então, até a vinda de Jesus, tudo era como uma figura, mas aos olhos de Deus era a realidade. Por isso, querido, quando você lê esse texto, como está escrito aqui em Hebreus 9, o versículo de número 22, Hebreus 9, o verso 22, a palavra diz assim: com efeito, quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Ou seja, ou até hoje, a única maneira da pessoa ser perdoada, a única maneira dele ter o perdão dos seus pecados, a única maneira de ter a remissão dos seus pecados, a única maneira dele ter o seu coração lavado é através do sangue de Jesus. Por isso está escrito: com efeito, quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Não existe. Pessoas podem acender velas, podem fazer mil coisas, mas isso para Deus não é nada. A única maneira da pessoa receber a remissão de pecados, a única maneira dele receber o perdão é através de quê? Do derramamento de sangue. Somente através do derramamento de sangue. Vamos falar? Derramamento de sangue. Não existe. Alguém pode dizer que aquela pessoa é boazinha, aquela pessoa é isso e aquilo outro, mas se ela não se apropriou da obra do derramamento de sangue de Jesus, ela não tem remissão de pecados. As pessoas até conhecerem Jesus, se você for no Nepal, for na Índia, for em tantos outros lugares, você vê quando não tem essa revelação, como que se flagelam, como que se machucam, querem a salvação, mas a palavra do Senhor estabeleceu que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Olha 1 Pedro, capítulo 1, verso 18 a 23. 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1,
18 a 23. Olhe para o seu irmão e diga: meu irmão, essa revelação é gloriosa demais. 1 Pedro capítulo 1, verso 18 a 23. Aí na placa está errado, conserte por favor. Diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que os vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, e por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Olha o verso 18: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados. Olhe para mim. Houve um tempo que aqui no nosso Brasil, o sequestro era uma coisa assim, tão terrível. Sequestravam homens, mulheres, crianças. E aquelas pessoas, os malfeitores, exigiam uma coisa que era o resgate. O resgate. Quanto vale uma vida? Quanto vale a vida de uma criança? Os pais ficavam com o coração marcado pela dor, pagavam um resgate àquele malfeitor para terem de volta seu filho, sua esposa, seu pai, uma pessoa. O malfeitor Satanás é o sequestrador, roubou o que era de Deus, porque o próprio homem se entregou. Por isso que pelo pecado de um entrou a morte no mundo. É por isso que todos nós fomos sequestrados, se pudermos falar assim. Agora que Jesus Cristo veio, Jesus pagou com seu sangue. Diz aqui a palavra: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro. Esse resgate que os malignos fizeram, era a pessoa ficava livre se desse para ele o quê? Prata ou ouro. Mas aqui a palavra diz: mas fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Verso 19: mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Olha o verso 20: conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Antes que o mundo fosse fundado, já era conhecido o Pai, porém manifestado nos fins dos tempos, por amor de vós. Quando nós cantamos hoje à noite, esse é um cântico que nós não conseguimos cantá-lo em 5 minutos. Quando você começa a cantar: Ele me ama, Ele me amou, Ele me amou, Ele me amou, Ele me amou, Ele me ama, Ele me ama. Aonde você estaria numa hora dessa, se você não tivesse sido resgatado por Ele? A Bíblia fala Ele nos resgatou do nosso fútil procedimento. As pessoas aí fora têm uma vida tão fútil, fútil. Se você vê a vida dos chamados, entre aspas, famosos, é uma vida o quê? Fútil. Vamos falar? Fútil. Nada. Fumaça. Nada. E quantas vezes irmãos que têm Jesus
tem inveja dessa vida fútil. É isso que significa crucificar novamente a Jesus. Falar, aquilo que Ele fez não é suficiente para a minha vida. Ele nos resgatou desse fútil procedimento. Quando nós vemos o sangue de Jesus, eu queria mostrar aos irmãos, eu precisava ter talvez uma semana inteira falando sobre isso, mas quero falar em poucos minutos. A primeira vez que Jesus derramou seu sangue foi suando sangue. Quando Ele, ali no Getsemane, abre comigo, em Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, verso 39 até o 44. A primeira vez que do corpo de Jesus saiu sangue. A primeira vez que encontramos na Escritura esse relato. Diz assim a palavra, Lucas 22, 39. E saindo foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse, orai, para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra, e de joelhos orava, dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia, orava intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Foi no Getsemane. E Getsemane significa o lugar da moenda. Era o lugar onde a azeitona era trazida, e havia uma moenda, que era uma pedra, e aquela pedra girava, eles faziam aquela pedra grande girar, e ela ia esmagando a azeitona e tirando o óleo dela. O Getsemane é esse lugar da moenda. Foi o primeiro lugar onde Jesus derramou o seu sangue. Getsemane é esse lugar onde ali estava o Senhor cumprindo a vontade de Deus e não a vontade dele mesmo. Há uma batalha muito grande entre o conhecimento do bem e do mal. O grande problema do homem chama-se a rebelião. Lá no jardim do Éden, o pecado do homem não foi pecado de comer a maçã, o pecado de ordem sexual, nada disso. O pecado foi a rebelião. Sabe o que é pecado? Olha para o seu irmão e diga, pecado, meu irmão. Eu vou trazer para você a revelação agora. Diga, pecado é eu fazer do meu jeito. Isso que é pecado. Pecado é eu fazer do meu jeito. Isso que é pecado. Deus estabeleceu um princípio para o homem. Olha, o meu jeito é esse. Você pode comer de todas as árvores, menos dessa. E o homem pecou. Rebelião, esse pecado, basicamente é isso. É eu fazer do meu jeito. Isso que é pecado. Ali na cruz, todo esse pecado do homem fazer do seu próprio jeito. Ali na moenda, lá no Getsemane, Jesus ora e diz, Pai, não a minha vontade, mas a tua vontade. O sangue de Jesus tem poder de quebrar em nós toda cadeia de rebelião contra Deus. A minha rebelião sempre é querer fazer segundo o meu entendimento, e não segundo o padrão que o Senhor estabeleceu para que eu pudesse andar. Quando nós somos cheios de opiniões, eu acho, tantas resistências, Ele suou o sangue para te capacitar, querida, a ser submisso, a quebrar a maldição da rebelião. O segundo momento que Jesus derrama o seu sangue, quando após ele ser preso, ele é escarnecido, e trazem uma coroa de espinhos
e colocam sobre a sua cabeça. Em Mateus 27. Mateus 27. Do verso 27 até o versículo 31. O sangue agora não era o sangue do suor, era o sangue da agonia, da angústia. Aqui o sangue vai atacar outros problemas. A palavra diz, Mateus 27 diz: logo a seguir os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a coorte, despojando das vestes, cobriram-no com um manto escarlate, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, e na mão direita um caniço, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus. E cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias vestes. Em seguida o levaram para ser crucificado. Por que uma coroa de espinhos? Jesus veio para resgatar o homem. No jardim do Éden, as roseiras não tinham espinhos. Não existia espinhos. A terra foi amaldiçoada. Ela começou a produzir espinhos e abrolhos. O pecado contagiou todas as áreas, todas. E Jesus veio resgatar e tomar de volta tudo o que o pecado, o diabo levou. Aquela coroa de espinhos fala de maldição. De maldição. Quando colocar a coroa sobre a sua cabeça, e como lemos aqui, aqueles homens com um caniço batiam na cabeça do Senhor, e os cravos incrustavam, e o sangue começa a jorrar da sua cabeça. A maldição do pecado tem um símbolo na Bíblia, queridos, é o espinho. Esse sangue foi derramado, está relacionado com os espinhos. Isso significa que toda maldição contra a sua vida, meu irmão, é desfeita por causa do sangue de Jesus. Quando você lê Deuteronômio 28, ali existe uma página inteira de maldições, enfermidades, mortes, desastre, miséria, pobreza, vergonha, humilhação, fracasso, tentar, nunca conseguir. E você percebe esse nível de maldição na vida de tantas pessoas. Mas quando você se coloca mesmo debaixo da ação do sangue do Cordeiro, você tem que crer que todas as maldições foram quebradas ali na cruz. Quando você pode afirmar, levante a sua mão direita para o alto, olhe para a ponta do seu dedo e diga: eu já fui liberto da maldição. Eu já fui liberto de todas as maldições. Toda maldição que devia vir sobre mim já veio sobre ele, e ele carregou minhas maldições. Quando você lê o livro de Gálatas, Gálatas explica exatamente isso, página por página, que você não precisa viver mais debaixo de maldição, meu irmão. Quando você vê essa verdade do sangue do Senhor, a terceira ocasião está aqui em Mateus 27, o verso 26, são os açoites.
Diz assim: então Pilatos lhe soltou Barrabás. E após haver açoitado a Jesus, entregou para ser crucificado. E após haver açoitado a Jesus. Não pense que foi tapinha assim, não. Não. Os soldados tinham o chicote. Na ponta, o couro. E na ponta do couro, algumas pecinhas de ferro afiadas. E quando batiam e puxavam, rasgava. Isaías, ele viu essa cena 700 anos antes disso acontecer. No capítulo 53 de Isaías, o versículo de número 5. Isaías 53, o verso 5 diz: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Isaías 53, 5. As pisaduras são essas feridas nas costas, quando o açoite, esta hora, corpo do Senhor, suas costas, como diz lá o Salmo, era como se eles passaram um arado por cima, um arado. Ali estava Jesus levando a mim, a sua doença, a sua dor. O sangue de Jesus é vida. A Bíblia diz que a vida está no sangue. Você já foi curado, meu irmão. Pela fé você não precisa levar mais nenhuma enfermidade, porque Jesus já carregou todas. A quarta vez que a Bíblia nos mostra que o sangue de Jesus foi derramado, está em Mateus 27, verso 33 e 34. Os pés e as mãos do Senhor cravadas ali na cruz. Mateus 27. Mateus 27, o verso 33. Diz assim: e chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando, não quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte, e assentados ali o guardavam. Por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com eles 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, menendo a cabeça e dizendo: ó tu que destróis o santuário, em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se? É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois veio livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também aos ladrões que haviam sido crucificados com ele. Diz aqui o texto: depois de o crucificarem, os cravos nas mãos, os cravos nos pés. Ali na cruz, os cravos nos pés
simboliza os nossos caminhos, o nosso andar pecaminoso diante de Deus, o nosso andar por caminhos que não eram os caminhos do Senhor. A redenção, o sangue do Senhor, toca todas as áreas da nossa vida. Os cravos nas mãos simbolizam o que fazemos. Nossos atos pecaminosos foram cravados na cruz e saiu muito sangue. Jesus estava completamente ensanguentado. É o sangue do Senhor que nos livra de toda condenação. Nós não precisamos mais viver debaixo de condenação. Nossos pés, não sei por onde seus pés andaram no passado, não sei onde as suas mãos tocaram, mas tanto os pés do Senhor como as suas mãos, o sangue saiu, exatamente para que nós pudéssemos lembrar hoje, lembrar que o sangue do Senhor nos liberta. Por isso que você pode ler em Apocalipse capítulo 1, o versículo de número 5. Apocalipse capítulo 1, o verso de número 5, traz a palavra dizendo: guarde no seu coração, querido. E da parte de Jesus, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. E é o último lugar que a Bíblia descreve que jorrou o sangue do Senhor foi quando ele estava ali na cruz, em João capítulo 19, o verso de número 34. Jesus já tinha entregue o seu espírito, já tinha morrido. E vem um soldado e traz uma lança. Na ponta da lança, aquela parte tão afiada, e diz o texto, João 19, o verso 34 diz: mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Sangue e água. Água igual a vida. Falando rios de águas vivas queriam fluir. Lança. Lança é uma arma. Mas a nossa arma hoje, queridos, para você vencer tudo, está aqui. Em Apocalipse 12, o versículo 11. Quando o inimigo vier atacar você, aponte o sangue de Jesus para ele. Você não deve usar o sangue de Jesus como amuleto, dizendo à torta e direito: o sangue de Jesus tem poder. Não existem expressões mágicas. A nossa fé não tem superstição alguma. Existe algo que é chamado testemunho. Olha o que está escrito em Apocalipse 12, versículo 11. Diz assim: e eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. O sangue do Senhor. E eu quero orar nesta hora. Vamos nos colocar em pé. Mas eu queria que você tomasse a sua Bíblia. Eu quero destacar hoje à noite, olhe para os seus pés. Porque os seus pés vão determinar todo o seu caminhar.
Mas nessa noite, o Senhor tem algo para a sua vida. Ninguém assentado agora, todos em pé. Tome a sua Bíblia e com reverência, abra a sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 22, o verso 33. Os músicos tomem seus lugares. 2 Samuel, capítulo 22, o verso de número 33. Você, querido, é para viver a vida livre que Deus tem para você. A salvação não existe pela metade. Diz aqui a palavra, Samuel 22, 33. Deus é a minha fortaleza e a minha força, e Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Quem sabe seu caminho está embaraçado, meu irmão? Esse namoro está embaraçado. Esse noivado está embaraçado. Seu emprego está embaraçado. Tua fé está embaraçada. O sangue de Jesus. Seus pés, querido. Se eu não tivesse pés, eu não conseguiria ficar em pé. Não conseguiria. Sabe, o sangue de Jesus toca os pés. Foi por isso que o sangue jorrou dos pés do Senhor também, para desembaraçar os seus caminhos. Por isso, filho, caminhe. Deus é a minha fortaleza. Ele é a sua força. Não deixe o medo, as intimidações te envolverem. E Ele perfeitamente desembaraça os seus caminhos. Provérbios 14, o verso 12. Provérbios 14, o versículo de número 12. A promessa do Senhor diz assim: há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Jesus derramou o sangue dele pelos seus pés. Aonde seus pés têm te levado? Há caminhos que aos nossos olhos parecem direitos, mas que no fim são caminhos de morte. Isaías 45, os versos 2 e 3. Guarde isso. É a promessa do Senhor. Olha para você, irmão, e diga: meu irmão, Deus fala só para mim agora. E Ele me diz assim, vamos ler juntos? Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei as trancas de ferro, dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo nome. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos. O sangue que jorrou dos pés de Jesus ali na cruz é para endireitar seus caminhos tortuosos, meu irmão. As portas de bronze, despedaçarei as trancas de ferro, dar-te-ei os tesouros escondidos. Tesouro é riqueza.
Sabe aquele noivo que você sempre está buscando, que está escondido? É um tesouro para você, como uma noiva, como um filho. Dar-te-ei os tesouros escondidos. É aquilo que você acha que você nunca vai ter porque está escondido. Olha para os seus pés. Ele faz tudo isso com um propósito, para que saibas que eu sou o Senhor, que te chamo pelo teu nome. Jeremias 21, 28. Jeremias 21, 8, aliás. Jeremias 21, no verso 8. Esta noite, você pode escolher o caminho. Escolha o caminho que tem as marcas do sangue. A este povo dirás assim: a este povo reunido aqui na igreja da Lagoinha, nesta hora, a este povo dirás assim: assim diz o Senhor, eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Deus quer que você escolha o caminho da vida. Põe sua Bíblia sobre o seu banco.